Olá, este é o Nosso Tempo. No estúdio Mikhail Baranov a seguir no Freedom. Resumo das principais notícias deste sábado. Uma pessoa ficou ferida em decorrência de um ataque russo a Odessa nesta noite. Os russos atacaram a cidade em massa com drones. Incêndios começaram em instalações da infraestrutura energética. Também pegou fogo um prédio de um complexo hoteleiro e de restaurantes. 3 casas residenciais foram danificadas. Parte da cidade do distrito de Odessa ficou sem eletricidade. Segundo informou a administração militar regional, os trabalhadores do setor de energia estão fazendo todo o possível para restabelecer completamente o fornecimento de energia. As instalações de infraestrutura crítica foram rapidamente conectadas a geradores. O número de mortos em decorrência do ataque russo à região de Chernihiv aumentou para 2. No hospital, mais um funcionário da Chernihiv Oblenergo faleceu. 3 pessoas continuam recebendo atendimento médico, informaram as autoridades locais. Lembro que, na noite anterior, drones russos atacaram os carros dos trabalhadores do setor de energia em uma das aldeias do distrito de Novgorod-Seversk. Equipes de resgate chegaram ao local do bombardeio. Durante a eliminação das consequências do ataque, eles foram atingidos por um novo ataque. Um caminhão de bombeiros foi danificado. Entre o pessoal, não houve vítimas. Chuiv, na região de Kharkiv, também foi alvo de ataque de drones russos nesta noite. Uma pessoa ficou ferida, informaram as autoridades locais. Uma empresa privada e 3 casas foram danificadas. Pela manhã, os bombeiros conseguiram apagar os incêndios nos locais atingidos. Atualmente, equipes de energia estão trabalhando lá para determinar a extensão dos danos e devolver a eletricidade às casas dos moradores o mais rápido possível. Ao todo, na noite de sábado, os russos lançaram 78 drones contra a Ucrânia. Mais de 40 deles eram Shaeds, segundo informaram as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores do céu ucraniano neutralizaram 54 drones de diferentes tipos no norte, sul e leste do país. Foram registrados impactos de 2 dezenas de drones em 6 locais diferentes. Na linha de frente, em um dia, as forças de defesa da Ucrânia eliminaram 1.060 militares russos, e as perdas totais do exército já ultrapassam 1.121.000 pessoas. Além disso, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, na véspera foi destruído um tanque russo, 6 veículos blindados de combate, 21 peças de artilharia e um sistema de lançamento múltiplo de foguetes. Também foram neutralizados 219 drones e destruídas 72 unidades de veículos automotivos. O número de confrontos armados na linha de frente está aumentando. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia registrou 234 ataques russos nas últimas 24 horas. Os russos continuam tentando romper a defesa principalmente na direção de Pokrovsk. Lá, os defensores ucranianos conseguiram deter 72 ataques dos ocupantes. Outras 28 tentativas fracassadas de assalto foram registradas no setor de Alexandrovsk. Na direção sul-Slobozhansk, a Rússia realizou 26 ataques e mais 24 na direção de Lima. No setor de Konstantinovka da linha de frente, as forças de defesa da Ucrânia impediram 22 tentativas de avanço. Um dos principais objetivos da ofensiva russa ao longo deste ano foi justamente cercar Pokrovsk e tomar essas cidades, assim como a tomada de Konstantinovka e o avanço em direção à aglomeração Slaviano-Kramatorsk. Estamos falando da região de Donetsk. Chegaram a ser mencionados até planos de captura, de total ocupação da região de Donetsk, mas isso é absolutamente irrealista para este ano. Nem se cogita essa possibilidade. Além disso, acredito que as bem-sucedidas ações de contra-ataque no setor de Pokrovsk da linha de frente obviamente privam o exército russo da possibilidade de capturar essas cidades, pelo menos até o final do outono. Já pelo 3º ano consecutivo, o céu ucraniano é um espaço de confronto tecnológico. Os drones se tornaram os olhos, as armas e até mesmo o símbolo das Forças Armadas da Ucrânia. Nosso país está rapidamente se tornando um dos líderes mundiais no desenvolvimento de tecnologias de drones, tanto em combate quanto na produção. Mais detalhes sobre isso na reportagem. A Ucrânia está formando um novo ecossistema de tecnologias de drones. Segundo o ministro da Transformação Digital, esse mercado está crescendo rapidamente. Estão surgindo dezenas de fabricantes, escolas privadas e centros de treinamento. Estamos nos transformando no Vale das Tecnologias de Defesa. Isso é, na verdade, sobre uma nova profissão para o nosso país, sobre como seremos úteis para o mundo após o fim da guerra, sobre como vamos aumentar nosso PIB e qual setor vamos desenvolver no futuro. Nas unidades especializadas, o trabalho com drones foi estabelecido de forma permanente.
Uma dessas unidades é o Destacamento Separado Alas Group. A missão dele é reconhecimento, observação e ataques precisos. A cada voo, o piloto tira conclusões. Ele analisa a situação, analisa como o campo de batalha está mudando, quais tecnologias, por exemplo, de bloqueio, o inimigo está usando, qual tática ele emprega. E no próximo voo, o piloto já faz isso de outra maneira. Isso nos permite realizar operações tão grandes, alcançar tanto sucesso e destruir equipamentos em grande quantidade. Em algumas unidades, os drones se tornaram a principal arma tática. Por exemplo, o Regimento Rorok não só utiliza drones, mas também desenvolve estratégias para seu uso. A gente não está acostumado a falar sobre o nosso trabalho. A gente está acostumado a mostrar isso com as nossas ações. Para nós, o mais importante é a eficiência. Se a gente define como meta eliminar uma certa quantidade de força viva do ocupante, a gente elimina. Para nós, esse é o melhor elogio e a maior conquista. Para operar drones, é necessário treinamento. O treinamento leva de alguns dias a algumas semanas, dependendo do tipo de aparelho. Os cursos acontecem em muitas unidades, inclusive na 3ª Brigada de Assalto. Atualmente, a academia conta com cerca de 4.000 alunos, que formamos em pouco mais de um ano, e dos quais 30% já foram para as forças de defesa e 30% que já estavam envolvidos nas Forças Armadas da Ucrânia para mudar de área. Entre os cursos oferecidos pela academia estão sistemas terrestres robotizados, ASAs, drones FPV, pilotagem e engenharia. Os cursos de pilotagem de drones combinam teoria e prática, desde a configuração do aparelho até missões de voo em condições reais. Na escola, são realizadas tanto aulas teóricas quanto voos em simuladores e em campo aberto, sob a supervisão de instrutores experientes. O tempo necessário é praticamente o mesmo tanto para um grupo sem nenhuma experiência quanto para aqueles que já tinham algum conhecimento prévio. A única diferença é que nós, como instrutores, precisamos encontrar uma abordagem para a pessoa que, por exemplo, não tinha nenhuma experiência. Essa é a nossa principal tarefa. Segundo o Ministério da Transformação Digital, já existem centenas de escolas de pilotagem de drones na Ucrânia, dezenas de fabricantes e milhares de operadores. A produção de sistemas não tripulados na Ucrânia aumentou 100 vezes. E agora Kiev está pronta para compartilhar sua experiência com os países europeus. Em particular, na Dinamarca começaram treinamentos com a participação de especialistas ucranianos em combate a drones de ataque. A Polônia também recebe apoio da Ucrânia no treinamento de militares e engenheiros para combater drones. Além disso, Ucrânia e Noruega estão lançando um programa com um orçamento de 20 milhões de euros para o desenvolvimento de tecnologias de defesa ucranianas e norueguesas. Yulia Bill, Vadim Vitriel, Djuvil, para o canal de TV Freedom. Hoje de manhã, drones de longo alcance do Serviço de Segurança da Ucrânia atingiram a refinaria russa Bachev. Desculpe, isso foi informado por fontes da Freedom no SBU. A empresa está localizada na cidade de Ufa, a 1.400 quilômetros da Ucrânia. Após as explosões, uma coluna de fumaça preta se ergueu sobre o território da fábrica, e equipes de bombeiros foram enviadas para o local. Este já é o 3º ataque de longo alcance do SBU na Baixíria em um mês. Esses ataques mostram que não há lugares seguros na retaguarda profunda da Rússia. Foi o que destacou o serviço secreto, acrescentando que Ufa é um dos maiores centros de refino de petróleo da Rússia e abastece o exército de ocupação com combustível e lubrificantes. O aumento dos preços da gasolina na Rússia após os ataques às refinarias estabeleceu um recorde de 14 anos. Segundo Rosta, em setembro, os preços médios de varejo dos combustíveis subiram 2,5% e no acumulado do ano, a gasolina ficou quase 13% mais cara. Na opinião dos analistas, isso cria uma ameaça de aceleração da inflação geral na Federação Russa. As sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra o país agressor, assim como a guerra de desgaste da Rússia contra a Ucrânia, levaram a consequências negativas para a economia da Federação Russa. As fábricas estão adotando a semana de 4 dias, e milhares de trabalhadores estão sendo demitidos ou enviados para licença não remunerada. A agência Reuters escreve que, neste momento, a Federação Russa está passando por uma desaceleração da economia de guerra, estagnação da demanda interna e queda nas exportações. Mais detalhes com Yulia Baranov. Ferrovias, indústria automobilística, metalurgia, extração de carvão e diamantes.
Praticamente todos os setores estão enfrentando problemas econômicos. Assim, 6 empresas dos setores de mineração e transporte da federação, e a maioria deles, gigantes industriais, reduziram a jornada de trabalho. Essa medida forçada visa diminuir os custos com salários sem aumentar o nível de desemprego, informam especialistas. O setor de carvão, que emprega cerca de 150 mil pessoas, também está à beira da falência. No Cusbas, 18 das 151 empresas foram fechadas. No primeiro semestre de 2025, 19 mil mineiros foram demitidos. A maior produtora de diamantes do mundo, a Alosa, também reduziu seu quadro de funcionários em 10% e suspendeu as operações em jazidas menos lucrativas, segundo a Reuters. Há uma crise significativa na indústria madeireira e de processamento. A empresa Svesa fechou sua fábrica em Tumen devido à queda na demanda por móveis. Como resultado, mais de 300 pessoas perderam o emprego. Apesar de a Rússia ser a 5ª maior produtora de aço do mundo, o governo está considerando moratório sobre falências no setor. Putin continua a dessubjetivação da Rússia, transformando o país em um apêndice de matérias-primas para a China. A Rostselmas passou a adotar uma semana de trabalho de 3 dias. As vendas caíram 30%. A produção foi reduzida para 2.700 colheitadeiras e 800 tratores. Mais menos 60%. Venda de caminhões, transferência de trabalhadores para trabalho de meio período. A Avtovease tem uma semana de trabalho de 4 dias e as vendas caíram em 1/4, apesar do protecionismo do governo. As marcas chinesas estão substituindo as russas. Metalurgia, cimento, ferrovia. Estão mandando em massa as pessoas para uma semana de trabalho reduzida, cortando de fato os salários em 20%. Estamos falando de desemprego oculto e do colapso dos setores civis da economia na Rússia. Andrei Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, no Telegram. O setor de aviação é mais um ponto sensível para o Kremlin. Assim, para o projeto federal de produção de aviões e helicópteros do próximo ano, foram destinados apenas 85,7 bilhões de rublos em vez de 140, o que é praticamente metade do que estava previsto. Sanções, isolamento internacional e problemas econômicos internos colocam a Rússia em uma situação difícil. A substituição de importações fracassou. Não há peças de reposição para manutenção nem para os aviões em operação, e a compra de novas aeronaves é praticamente impossível. Principalmente, serão retirados dessa frota os antigos aviões soviéticos, aeronaves ainda da época da União Soviética. Como, por exemplo, o An-24, An-26 e A-40. O problema não está no fato de que eles estão sendo retirados de operação. Na verdade, isso é bom, porque aviões antigos que já chegaram ao fim de sua vida útil, espero que não tenham mais sua operação estendida e finalmente vão aposentar essa aeromoça. Mas com o que substituí-los? Ou seja, o plano era o seguinte: a gente organizaria tudo rapidinho em 3 dias, depois todo mundo ia querer ser nosso amigo de novo e, bem, tudo voltaria ao normal, porque as compras estavam acontecendo. E agora, na verdade, não há com o que substituí-los. A Rússia está perdendo compradores-chave no setor de energia. Por exemplo, a Turquia planeja aumentar sua própria produção de gás, além de desenvolver canais alternativos de fornecimento de GML dos Estados Unidos e da Argélia. Segundo estimativas preliminares, a produção interna e a importação de gás natural liquefeito por contratos vão aumentar de 15 para 26 bilhões de metros cúbicos por ano, a partir de 2028, informa Reuters. Assim, Ankara vai garantir metade de suas necessidades em 3 anos, tirando da Rússia e do Irã seu principal mercado consumidor. Vai reduzir em breve a compra de petróleo de Moscou e Nova Delhi, declarou o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent. Impusermos tarifas de 25% para a Índia em relação ao petróleo russo. Acredito que em breve veremos uma mudança no equilíbrio, ou seja, eles vão começar a comprar menos petróleo russo e mais petróleo americano. A crise de combustíveis na Rússia está se agravando. Assim, uma grande rede de Novosibirsk anunciou a suspensão da venda de gasolina 95 devido à interrupção das entregas das refinarias de petróleo. Nas regiões, estão sendo impostos limites para a venda varejista de gasolina. Os ataques bem-sucedidos das Forças Armadas da Ucrânia às refinarias derrubaram a produção de combustível e outros derivados de petróleo para os níveis mais baixos em muitos anos. Desde o início de agosto, os militares ucranianos atingiram 28 refinarias da Federação. Como resultado, em outubro de 2025, o volume de refino de petróleo nas refinarias russas caiu 10% em comparação com julho.
para pouco menos de 5 milhões de barris por dia, segundo a Bloomberg. Os líderes do Reino Unido, Alemanha e França concordaram, durante uma conversa telefônica na sexta-feira, em promover conjuntamente iniciativas para utilizar os ativos russos congelados em benefício da Ucrânia. Os parceiros europeus de Kiev condenaram a escalada por parte da Rússia e os recentes ataques à infraestrutura crítica da Ucrânia, além de prometerem aumentar a pressão sobre Moscou. Estamos prontos para avançar em direção ao uso coordenado do valor dos ativos russos congelados para apoiar as forças armadas da Ucrânia e, assim, levar a Rússia à mesa de negociações. Nosso objetivo é fazer isso em estreita cooperação com os Estados Unidos da América. Concordamos em continuar desenvolvendo mecanismos ousados e inovadores para aumentar o custo da guerra para a Rússia e intensificar a pressão sobre ela. Isso também inclui ações contra a frota fantasma russa. Do comunicado conjunto dos líderes da França, Alemanha e Reino Unido. Putin vai pagar pela sua guerra contra a Ucrânia. A Alemanha vai encontrar uma maneira de usar de forma eficaz os ativos russos congelados. Foi o que declarou o ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil. Ele também expressou confiança de que em breve será possível usar de forma mais eficaz os ativos russos bloqueados. É importante que tudo seja juridicamente seguro, e recentemente já houve progresso nessa questão. Ainda é preciso resolver algumas questões e levar a sério as observações, especialmente da Bélgica. No entanto, existem maneiras de usar os recursos russos de forma mais eficaz. Tenho certeza de que, no final das contas, conseguiremos fazer com que Putin pague por sua guerra. Lars Klingbeil, ministro das Finanças da Alemanha. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.